Paz, Senhor, povo. Tem alguém aí? Gente, vamos nesse vídeo falar sobre homilética e hermenêutica. Homilética e hermenêutica, nome difícil, mas é coisa fácil. Que é isso? É como pregar e como preparar esboços bíblicos, tá bom? Sempre que eu vou pregar, por exemplo, eu preparo esboços bíblicos e as coisas ficaram muito mais fáceis depois que eu fiz isso, tá? Então esse vídeo aqui é para você que está começando, você que também já prega faz tempo. Sempre tem alguma coisa para nós aprendermos. Tem uma frase que diz assim: ninguém é tolo demais que não tenha nada a ensinar, e ninguém é sábio demais que não tenha nada a aprender. Então nesse vídeo nós vamos falar sobre isso, tá certo? Como preparar um esboço bíblico e também dicas de no altar, como que você vai pregar para comentar o povo, para aquele nervosismo que parece que você esquece tudo, que você prepara uma coisa, esquece tudo, daí fica tremendo, e daí tropeça no microfone, igual eu faço direto. Vamos aprender então algumas dicas aqui importantíssimas para isso, tá bom? Eu gostaria que os pecadores que estão me assistindo pegassem uma caneta e um papel, tá bom? Eu vou dar 2 segundos, passou já, para você pegar uma caneta e um papel aí para a gente fazer um esboço junto. Nós vamos falar sobre Lucas 15, versículo 11, que fala sobre a parábola do filho pródigo, beleza? E nós vamos aprender, ver assim como vai coisando os negócios ali, tá bom? Tem alguém aí? Pega o papel, a caneta aí, vamos anotar isso, tá bom, gente? Lucas 15, 11, então vamos ver, ó, tem um monte de esboço perdido na minha Bíblia, ó, esse daqui, deixa eu ver qual que é esse aqui. Ah, como resgatar um soldado ferido, que eu preguei lá em Cascavel. Tem um monte de negócio na minha Bíblia aqui. Ó, aqui outro esboço, deixa eu ver o que é. As 3 alternativas diante do mar. Beleza, gente? Então vamos fazer esse esboço agora. Lucas 15, versículo 11. Diz assim, a parábola do filho pródigo. Vou ter que ler mesmo, Jesus? Vamos lá. Ele disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse aos pais, pai, dá-me da parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente, só inventando palavras. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-se o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei de peça a melhor roupa e vestido, e ponde um anel nas suas mãos e arpaco nos seus pés, tá bom? Depois vocês leiam em casa o resto, que é muito grande, tá, gente? Mas vamos lá, então, como fazer um esboço bíblico? Primeiro, para nós fazermos um esboço, nós temos que entender o contexto. O que é o contexto? É não pegar somente um versículo isolado e interpretar da maneira que nós quisermos, não. Existem 2 maneiras de interpretar a Bíblia, gente, isso aqui é teologia que eu estou falando. Hermenêutica se chama. Existe a maneira indutiva e a maneira dedutiva. Maneira dedutiva é aquela que eu vou pegar a Bíblia e vou interpretar da maneira que eu quero. Indutiva é aquela que eu vou deixar a Bíblia me levar aonde ela quer me ensinar. E isso é a maneira correta. Nós devemos, assim, ler a Bíblia e deixar que a Bíblia nos ensine. Não nós temos uma ideia de querer usar a Bíblia, distorcer versículo para massagear o nosso ego, tá aqui, ó, o que eu estava querendo achar. Não, então nós temos que assumir a Bíblia como se nós não conhecêssemos nada e deixar a Bíblia nos guiar, beleza? Nós temos que entender o contexto, então é muito importante. Por exemplo, o esboço é em Lucas 15, é importante você ler o capítulo anterior e o próximo, para que nós possamos entender o que está falando, sobre o que Jesus está falando, para quem era aquilo. Nós temos que fazer algumas perguntas para o texto, que são elas, como, quem, quando, por quê. Nós temos que interpretar o texto, tá bom? Quando você for pegar uma mensagem, no mínimo, leia 3 vezes, mas 3 vezes assim é ralé, você tem que ler umas... Quanto mais você lê, mais revelação você vai ter, mais você vai entender, mais aquilo vai ficar fixado na sua mente. Então leia o texto várias vezes, leia também diferentes versões. Por exemplo, eu tenho 2 Bíblias aqui comigo, ó. Essa daqui é a versão
aquela lá que eu li, e essa daqui é a versão internacional de hoje, lá, aquela linguagem fácil de entender, tá bom? Então leia a Bíblia em várias versões. Procure também livros que ajudem, gente. Nós temos, quanto mais conhecimento nós tivermos, mais rica vai ficar a nossa mensagem. Por exemplo, eu tenho esse esboço aqui, esse livro aqui, 366 esboços bíblicos. Aqui fala dessa parábola. Nem li, mas deve ter aqui. Enfim, nós temos que ter conhecimento, gente. Quanto mais você tem conhecimento, mais fácil vai ser, mais rica vai ser a sua pregação. Porque existem 3 coisas que chamam a atenção do povo quando você está pregando. A primeira delas é: o povo dá atenção àquilo que eles gostam de ouvir, o povo dá atenção àquilo que causam medo, e o povo dá atenção àquilo que é novidade. Então, se você enriquece a sua mensagem com sabedoria, por exemplo, Salomão tinha uma sabedoria tão grande que a rainha Sabá, que morava lá no outro lado do mundo, veio para escutar a sabedoria dele, gente. Então, nós temos que ser sábios, e a sabedoria, o conhecimento vem através da leitura, tá bom? É muito amargo a leitura, mas é muito doce os frutos dela. Então, vale a pena ler, se estudar e se esforçar. Lucas 15, então vamos lá. Como que nós vamos fazer um esboço? Primeiro título, correto? Não, tá errado. Título é a última coisa que você faz. É igual no Enem. Quando você vai fazer no Enem, ó, tô dando dica aqui já para vocês. Quando vocês for fazer Enem, gente, vocês nunca colocam o título da redação primeiro. Não, primeiro vocês fazem o texto e o título é a última coisa a ser feita. Então você vai lendo e você vai pontuar aquilo que é importante no texto. Por exemplo, vamos começar aqui, ó. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao seu pai: Pai, dá-me da parte dos bens que me pertencem. Ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou tudo. Aqui tem a primeira coisa que me chama a atenção, gente. E daí, para fazer um esboço, eu nem sei se eu vou fazer, tá aqui, ó, mas você vai anotando aí, tá bom? Primeira coisa que nos chama a atenção: ele recebeu tudo, a herança, mas ele passou alguns dias para depois sair da casa do pai. Tem gente na igreja que é assim, ó, eu já estou pregando, tá? Eu não estou fazendo esboço, mas estou pregando aqui já. É assim, se ele recebe de Deus aquilo que ele está em busca, ele pega e ele some da casa de Deus, gente. Então sempre a nossa pregação deve trazer uma reflexão para a pessoa. Não é somente enriquecer o conhecimento dela, não. Toda pregação deve fazer com que as pessoas pensem na vida dela, com que mexa com elas. Então não é só eu falar deles, não. Tem que ter aplicação. Toda pregação deve ter aplicação. O que é aplicação? É aquilo que traz reflexão para os dias atuais que nós estamos vivendo, para a vida das pessoas que estão ouvindo, tá bom, gente? Depois eu vou falar sobre dica de pra onde você deve olhar, timidez, tá bom? Porque eu sei que um monte de gente que tá aí que é por causa de timidez, então eu vou deixar eu falar por último, que vocês não, se eu falar agora, vocês me abandonam, tá bom? Vamos lá, gente. Nota, tá vindo um monte de gente assistir. Vamos lá falando. Então, a primeira coisa que me chama a atenção: ele recebeu a herança dele, mas passou alguns dias para daí ele sair da casa do pai. Tem gente que é assim, se ele recebe aquilo que Deus quer dar para ele, ou que a pessoa está buscando, ela pega e some da presença de Deus. A primeira reflexão que nós podemos fazer: lance perguntas enquanto você prega, gente. Perguntas para que as pessoas respondam mentalmente, tá bom? Faça pergunta e dê um tempo. Você tem que fazer com que as pessoas fiquem interessadas na sua pregação. Então você pega a atenção delas. Não fica falando: fala pro teu irmão, cutuca o teu irmão, mexe na lista do teu irmão. Isso daí é chato demais. Não faz isso. Mas façam perguntas para que as pessoas elas fiquem aí concentradas, apegadas na sua pregação. Então, por exemplo, aqui, ó, você está pregando, você fala isso. A Bíblia diz que ele recebeu a herança do pai dele, esperou alguns dias e aí ele sumiu da casa do pai dele. Será que se você recebesse hoje aquilo que você está buscando, você continuaria na casa de Deus, ou será que você sairia dela? Gente, daí, nossa, já abre a mente da gente assim, ó, porque daí aquilo que a gente lê, por isso que é importante da leitura, gente. Por exemplo, tem uma outra mensagem que eu falo sobre isso, sobre a diferença entre a noiva e a prostituta, porque a noiva ela quer o bem do noivo, mas a prostituta quer os bens do noivo. A noiva está com o noivo por aquilo que ele é, a prostituta está com o noivo por aquilo que ele tem. Então aqui já traz uma reflexão mais, por exemplo, ó, ele estava na casa do pai, recebeu o que queria do pai e sumiu. Será que você está na casa de Deus por aquilo que Deus tem para te dar ou por aquilo que Deus fez para você? Dá um glória aí, Jesus. Tá vendo, gente? Isso é pregar, é simples, não tem que complicar, não precisa. Recebe a mão. Jesus, Projeto Expansão Jovem Oficial acabou de compartilhar seu vídeo. Eita!
Glória a Deus. Tem cuidado, deixa eu tentar falar certo aqui, tá bem? Amém. Sejam todos bem-vindos aí, mano. Cleusa, todo mundo aí, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que nós temos que pontuar, então, é isso, tá bom? Ver o que chama atenção no texto. Eu fiquei até com vergonha agora, Jesus. E daí você lança perguntas no povo. Então vamos lá, ele recebeu tudo aquilo que o pai tinha prometido. E a Bíblia diz que então ele saiu da casa de Deus. Saiu da casa, né, do pai, que significa a casa de Deus. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu. Daí, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidades. Aqui outra coisa que me chama a atenção, que eu anotaria no esboço, gente. A primeira então é essa. O esboço é só tópico que você faz, tá bom? Você não vai escrever, porque senão você vai ficar muito concentrado ali. Você só vai ler tópicos para daí você lembrar daquilo que você já tem estudado. Então, o primeiro tópico que eu faria. Se você recebesse... Essa caneta não funciona. Se você recebesse do Pai aquilo que você busca, você ficaria na igreja? Entendeu? A primeira reflexão. Aí a segunda, a Bíblia diz, gente, que ele pegou, saiu da casa do pai e depois de alguns dias começou a ter fome. Por quê? Porque a alegria no mundo é passageira. Aqui outra frase que eu vou falar aqui, você vai dar um glória a Deus. A Bíblia diz que ele saiu da casa do pai e ele ficou alegre por um tempo. Olha o que a Bíblia diz aqui, E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidades. Ou seja, teve um tempo, nós entendemos, está subentendido no versículo 14, que ele estava gastando tudo e depois começou a ter a fome, ele começou a padecer necessidades. Por quê? Quando ele saiu da casa do pai, ele começou a se alegrar por um tempo, ele teve uma alegria, gente, porque o mundo oferece uma alegria passageira. Agora eu vou falar uma frase aqui, aperta o cinto aí se não quiser voar, tá bom? O mundo oferece uma alegria passageira, mas é melhor sofrer com Jesus. Sabe por quê? Está preparado, profeta? Porque a alegria passageira que nós sofremos com Jesus se transforma... Opa, errei. A tristeza passageira que nós sofremos com Jesus se transformará numa alegria eterna, enquanto a alegria passageira do mundo se transformará numa tristeza eterna. Então, quando você for pregar, procure frases de efeito, gente. Aonde que você vai conseguir essas frases? Lendo, eu leio, gosto muito de ler, gente. E outra, lendo Bíblia e pedindo para Deus na oração, gente. Tudo isso que eu estou falando aqui é oração. Quando você ora, Deus vai abrir a sua mente. Você vai ver coisas que antes passavam despercebidas. Então, ore, gente, ore. Ore, dobre o joelho e fala: Deus, abra minha mente, me dê sabedoria, porque a sabedoria vem dos céus. Não adianta nada você se esforçar se você não orar. O seu conhecimento, você não vai ter aplicação nenhuma. Por exemplo, eu sou formado em educação física, estudei 3 anos, sou licenciado pela faculdade Anhanguera. Sou formado em educação física. E eu tinha uma professora inteligentíssima, gente. Nossa, mas era demais a inteligência dela. E um dia eu perguntei para ela: professora, a senhora lê a Bíblia? Ela falou: não, porque eu não entendo. Eu falei: a mulher tem enciclopédia na cabeça aí, enciclopédia, sei lá como é que fala, na cabeça, e não lê a Bíblia porque não entende. Eu, um boca suja, um banguelo igual eu, entendo a Bíblia. Por quê, gente? Porque é a oração que faz Deus abrir a nossa mente para nós compreendermos, enxergarmos aquilo que é invisível aos olhos carnais, porque nós temos a mente de Cristo, então vamos entender as revelações. O diabo, ele conhece a palavra, mas o diabo não tem a revelação da palavra. Entendeu, gente? Nós temos a revelação da palavra. A revelação é isso, é nós lemos e Deus dá outras interpretações para nós. Então, olha, ele começou a padecer necessidades. Por quê? Porque uma pessoa, quando vai no mundo, ela vai ter uma alegria passageira. Mas lembre-se, a alegria passageira do mundo se transforma numa tristeza eterna, enquanto a tristeza passageira com Jesus se transforma numa alegria eterna. Amém. Agora eu consegui falar sem gaguejar. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Aí no esboço a gente vai anotando isso. Então, se você recebesse do Pai, o que você ficaria na igreja? Segundo tópico que eu anotaria, isso que me chamou a atenção também, que é a alegria passageira do mundo. Alegria passageira do mundo. Vai anotando aí, vocês têm papel e caderno aí, tá bom? Aí terceiro, gente, olha só. Ele se misturou com pessoas que não servem a Deus. Vou provar por quê.
Segundo a lei, porcos eram um alimento que era impuro para os judeus. Por quê? Porque tem cascos, mas não ruminam. Isso aqui eu estou falando de Levítico, livro de Levítico. Então a Bíblia diz que esse rapaz, que antes estava na casa do pai dele, saiu da casa do pai dele e foi cuidar de porcos. Porcos era um alimento que era impuro, de pessoas que não serviam a Deus comiam porcos. Então, ou seja, ele começou a se relacionar com pessoas que não serviam ao Deus dele. Essa é a segunda coisa que vai acontecer quando a pessoa sai da casa do pai. A primeira, ela vai ter uma alegria passageira. Segunda, ela vai começar... vou anotando aqui, tá bom, gente? Primeira coisa que acontece com uma pessoa que está no mundo. Primeiro, ela tem uma alegria passageira. Segundo, ela começa a ter necessidades. Agora, terceiro, envolve com pessoas que não servem a Deus, beleza? Eu vou anotando aqui de qualquer jeito, só para você entendendo como é que é o esboço. Olha só, a Bíblia diz que ele começou então a trabalhar com porcos. Porcos era algo que as pessoas que não serviam a Deus comiam. Então, essa pessoa com que ele começou a trabalhar porcos era uma pessoa que não tinha a mesma fé dele. Gente, quando uma pessoa está no mundo, aí você vai fazer isso. Gente, na pregação você já vai... Nessas alturas do campeonato, deixa eu ver os comentários se vocês estão concordando, me xingando aí. Nessas alturas do campeonato já vai ter gente chorando. Por quê? Porque vai estar falando exatamente o que acontece na vida delas. A alegria passageira. Depois ela começa a padecer necessidades. Terceiro, ela vai começar a se envolver com pessoas que não servem ao Deus dela. Gente, essa parte aqui já vai ter gente chorando. Por quê? Porque você vai estar falando aquilo que a pessoa está vivendo. Não adianta nós pregarmos só a coisa da Bíblia e não trazemos a aplicação, gente. Então faça reflexões enquanto você prega que mexam com as pessoas. Por exemplo, não foi assim? Lance perguntas. Ai, gente, é tão bom fazer isso. Porque você vê que as pessoas estão recebendo a palavra e parece que elas pensam assim, nossa, ele sabe a minha vida. Mas não é, eu não sei a vida dela, eu sei o que a Bíblia diz, gente. Quem está longe de Jesus não tem como ser feliz. Então, olha, primeira coisa, vai para o mundo ter uma alegria eterna. Aí você começa já a fazer daí, não foi assim quando você saiu da igreja, você começou a se divertir, mas depois você começou a padecer necessidades. Antes as pessoas que você abominava, agora começaram a fazer parte do seu círculo de amigos. Nossa, a pessoa já está aos prantos aí, E ele começou a se relacionar com pessoas que não serviam ao Deus dele. Olha só. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Nossa, agora se prepara aí, ouvintes. Antes ele se alimentava da palavra de Deus, agora ele estava se alimentando daquilo que era desprezível. Aí, nossa, olha só, gente, isso daqui veio agora, essa revelação aqui, Tem gente que é assim, enquanto estava na igreja, ele se alimentava da palavra de Deus, mas quando saiu da igreja e foi para o mundo, começou a aceitar qualquer alimento, qualquer palavra, qualquer outro evangelho. Ele sabe que o evangelho verdadeiro é esse, a palavra de Deus, é servir a Jesus, é viver em santificação, mas como ele saiu da casa do pai, ele começa a aceitar qualquer alimento. Olha, esse cara aqui, ele estava na casa do pai, comia o alimento que tinha o pai dele e dava para ele, mas agora, lá fora da casa do pai dele, ele já aceitava até o que ofereciam para porcos. Então não rejeite o seu alimento. Eu estou quase tendo uma frase aqui, vamos tentar escrever. Gente, é assim esse negócio de frases que eu falo. Eu vou lendo a Bíblia, vou orando e conforme vai vendo aqui, o Espírito Santo vai me falando, eu não sei que mistério que é esse, mas por exemplo assim, quem rejeita a casa do Pai, consequentemente terá que aceitar o alimento do mundo. Não! Saiu agora essa. Anotou aí, profeta? Depois você posta lá e marca eu, tá bom? Quem rejeita a casa do Pai, consequentemente será obrigado a aceitar o alimento do mundo. E o que o mundo tem para oferecer? A Bíblia diz, gente, que o que o mundo tem para oferecer é uma alegria passageira. Romanos 6:23. Por isso a importância de ler a Bíblia. Você tá vendo? Eu tô falando aqui, meu cérebro vai fazendo assim, o Espírito Santo vai me fazendo lembrar das coisas. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, por exemplo. Então, por isso, nós temos que ler Bíblia para preparar o esboço, tá bom, gente? Então, vamos lá, Quem rejeita, aí você fala essa frase, quem rejeita a casa do Pai, consequentemente terá que aceitar o alimento do mundo, ou consequentemente terá que aceitar aquilo que o mundo oferece, Agora, vamos melhorar a frase. Quem rejeita, vai anotando aí, como que é o nome de coisas boas? Assim, quem rejeita as coisas boas, vamos colocar assim mesmo, as coisas boas da casa do Pai,
consequentemente terá que aceitar as coisas ruins que o mundo oferece. Aí, ó, quem rejeita as coisas boas da casa do Pai, consequentemente terá que aceitar as coisas ruins que o mundo oferece, porque o mundo não tem nada de bom para dar para nós, tá bom, gente? E quando você está pregando, você vai falar isso. O mundo, você vai aplicar a mensagem no dia de hoje para as pessoas que estão ali. Você vai falar isso com toda segurança, por quê? Porque a Bíblia diz isso. Ah, irmão, eu tenho testemunho, posso acrescentar? Pode, mas não faça do seu testemunho a sua pregação. Testemunho é para acrescentar a sua pregação, nunca para substituir a palavra de Deus. Ah, eu estava no mundo, eu matava pessoa, eu prostituía, eu fui comandante do tráfico vermelho, não sei o quê. Posso usar isso como exemplo? Pode, gente. Só que você vai dar um simples exemplo, tá bom? Não fique 50 minutos falando disso, não, porque o que vai aparentar? Que você não sabe de Bíblia. Então fale, eu já fui uma pessoa, matei, não sei o que, mas Jesus me libertou. Você vai falar aquilo que aconteceu na sua vida, tá bom? Aí você vai acrescentar e vai mostrar com exemplos, com aplicações práticas, que aquilo que você está falando é verdade, tá bom? Vamos continuar. Olha só, e desejava encher as bolotas, encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Outra frase que chama atenção. No mundo ninguém dava nada para ele, mas Jesus já tinha dado tudo por ele na cruz. Nossa, ó, saiu agora isso daqui também, ó. Ninguém no mundo te dá nada, mas Jesus numa cruz já te deu tudo que você precisa. Vamos melhorando ela. No mundo ninguém te dá aquilo que você precisa. Não, no mundo ninguém te dá aquilo que você quer, mas na cruz Jesus já te deu tudo aquilo que você precisa. Oh, glória! Dá uma glória aí, profeta, tá vendo? Gente, pregar é assim, ó, é você estudar o versículo, é você estudar o capítulo, ó. Eu tô tendo coisa aqui vai na minha cabeça que eu nunca estudei, eu acho que eu nunca preguei essa mensagem, mas tá vindo agora, por quê? Porque o estudo vai fazer isso, tá bom, gente? Então, mais essa frase aí que eu já esqueci, tem que anotar, gente, por exemplo, a frase que eu falei vai 2 segundos aqui, eu já esqueci ela, então anote. Quando você está no meio da rua, meu celular tem um bloco de nota que eu faço isso, estando no meio da rua. Ontem eu tive uma revelação, estava andando na rua, não, hoje eu acho, eu estava orando na igreja, meio chorando, aí eu tive essa mensagem, o Espírito Santo me falou, eu anotei na hora, eu estava orando, eu peguei meu celular e falei, Espírito Santo, espera um pouquinho, deixa eu anotar, senão eu vou esquecer. Eu estava chorando, pedindo, Deus, olha para mim, olha a frase que o Espírito Santo me revelou. Cada lágrima de tristeza derramada é uma gota de unção acrescentada no seu ministério, viu? Cada lágrima de tristeza que você derrama, né, em favor da obra é uma gota de unção que Deus acrescenta na sua vida. Então são coisas que Deus vai falando, vai anotando, gente, tá bom? E tornando em si. Aqui nós podemos falar, por exemplo, sobre os 3 passos para um desviado voltar para a igreja. Os 3 passos para aquele que está longe da casa do Pai voltar para o Pai. Isso, gente, se eu voltar para os comentários de vocês aqui rapidinho. Isso é uma coisa que chama muito a atenção do povo, que prende a atenção do povo. Quando você fala os 3 passos, as 3 atitudes, as 3 não sei o que, tá bom? Mas não fale muito para não cansar o povo. Por exemplo, agora vamos falar sobre os 50 passos para voltar para a casa de Deus. Não, o povo já vai sair da igreja, tá bom? Então faça isso, faça pouco, mas isso prende a atenção do povo. E não fale os 3 passos de uma vez, assim, os 3 passos, esse. Não, faça um suspense. Primeiro você explana o primeiro, depois você explana o segundo, depois você explana o 3º passo, tá bom, gente? Então o primeiro passo para voltar para a casa de Deus. A Bíblia diz dessa maneira, e tornando em si. Então o primeiro passo para uma pessoa que está longe da casa do Pai, voltar para o Pai é esse, tornar em si. O que é tornar em si? É cair no juízo novamente, como por exemplo Nabucodonosor, aqui ó, por isso a importância de ler Bíblia, tá vendo? Você está citando um exemplo, você lembra de outro, por isso leiam Bíblia todos os dias. A Bíblia diz que Nabucodonosor, depois de 7 anos que estava vivendo lá no campo, comendo capim, os pelos dele cresceram como pena de águia, as unhas igual de gavião, estava parecendo um transforme lá no mato. A Bíblia diz que então, caindo ele em si, ele reconheceu que Deus era rei e tudo, então tudo que ele havia perdido voltou para ele. Aqui também, ó, o filho pródigo, e tornando em si. Então o primeiro passo para nós voltarmos para a presença de Deus, para a casa do Pai, é tornar em si.
colocar a mão na cabeça, pensar o que eu estou fazendo da minha vida, entendeu? Aí nessa hora você está pregando, você vai falar para as pessoas, porque isso, gente, eu vou contar um testemunho para vocês bem legal, prepara aí. Fala, gente, nessa hora, de como é importante, entendeu? Fala para a pessoa assim, olha, lembra quando você estava na presença de Deus, que você servia a Deus, o quão feliz você era, porque, gente, que eu vou falar aqui, ó, estudos comprovam que 100% das pessoas acontecem isso. Quem não tem Jesus, quem abandona Jesus, quebra a cara. É impossível ser feliz sem Jesus. Isso eu falo sem medo de errar, gente. Faz 3 dias, esse celular pelo qual eu estou fazendo essa live aqui, ó, te amo celular, ele caiu na água, gente, estragou a tela. Nossa, que luta, gente. E eu tive que mandar arrumar. Era uma terça-feira, eu estou no país de Trinidad e Tobago, o pastor Osmar está assistindo. Passeou, pastor Osmar. A Bíblia diz, gente, a Bíblia diz não. Olha eu viajando. Eu fui lá arrumar o celular, era uma terça-feira, eu estou em Trinidad e Tobago. Aqui em Trinidad e Tobago, gente, é tudo fechado as coisas, terça-feira. É como se fosse, sei lá, um domingo. E eu fui lá na cidade de Chaguanas para arrumar meu celular. Quando eu cheguei lá, tinha uma lojinha aberta e uns venezuelanos lá. E eles tentando arrumar as coisas lá e arrumar o celular, eu cheguei para eles. E aí eu cheguei vestido de crente, assim, acho que eu tava até com essa camisa, há uns 5 dias que eu tô usando ela, mas eu lavo, tá bom? Cheguei lá, um rapaz, ele estava falando de prostituição lá, não sei o que, eu fiquei lá do outro lado, assim, bem quieto na minha. E aí um rapaz com o cabelão desse tamanho, assim, Black Power, grandãozão, assim, ó, né, o tempo do Espírito Santo bem ampliado, assim. Ele chegou e falou, você é cristão? Você eres cristiano? Falava espanhol ele. Você é cristão? Eu falei, sou. Ele falou, vem aqui, eu vou te mostrar um negócio na internet. E ele com o notebook, eu pensei, ele vai querer mostrar prostituição para tirar da minha cara, mas do jeito que ele vinha, ele já vai levar. Eu já fui com a frase formada na cabeça. Do Júnior Trovão, o pastor Júnior Trovão, já vai falar assim, essa carne que hoje te dá prazer, amanhã vai fazer a sua alma queimar no inferno, se arrependa, rapaz. Eu já ia com os 2 pés no peito dele. Mas daí não, ele começou a mostrar uns negócios de profecia, que não sei quem profetizou para Hugo Chaves lá. Ele começou a meio que chorar. E falar assim, nossa, eu não sou cristão não, mas eu lembro uma vez, que eu não sei quantos anos atrás, que eu passei na frente de uma igreja, um pastor cego estava pregando, quando eu entrei na igreja, ele falou assim, rapaz, que entrou aqui agora, vai acontecer isso, você vai receber livramento de tomar tiro, porque Deus tem obra na sua vida. E ele contando, e 2 semanas depois, eu fui numa festa, não sei o que, e quase me atiraram e me mataram, não sei o que, e uma vez atrás, quando eu ia na igreja, todas as coisas eram melhor, ele começou a chorar, assim, ó, foi tão bonito, e eu pregando pra ele. Quando eu pregando pra ele, um outro cara também, Black Power, que lá eu acho que era Rastafari, gente, foi muito massa o que aconteceu. Dei glória a Deus. Ele chegou e falou assim, eu posso explicar pra você o que aconteceu isso, falando pro rapaz, né? Esse negócio desse cara que falou pra você, esse pastor, não, isso é uma luz, não sei o que, começou a te falar como se fosse um negócio assim, nada a ver de espiritismo. E aí eu sei que eu falei, não, rapaz, só aí é Deus que revela. E comecei a pregar, a falar de Bíblia, ele falou assim, não, qualquer um pode fazer isso. Sabia que eu posso adivinhar a sua vida, quem você é, de onde você vem? Falei assim, então faz. Eu desafiando, eu me senti um Elias desafiando os profetas de Baal no Monte Carmelo. Eu sei que ele falou assim, eu posso adivinhar tudo, o seu nome, de onde você vem. Eu falei, então faz. Ele falou, você está duvidando de mim? Eu falei, muito. Então quem sou eu, de onde que eu vim? Fala aí. E eu já repreendi pensamento, repreendi todo o espírito de adivinhação em nome de Jesus. Eu repreendendo e falando com Deus aqui. E Deus, sei que a paz saiu e eu taquei Jesus no outro lá. Beleza? Eu nem sei o que eu tava falando, gente. Agora já voltei pra cá, tá bom? Ah, tá. Então dê exemplos, tá bom? Por exemplo, esse exemplo que eu dei aqui, ó. Exemplos fazem com que as pessoas fiquem com aquilo que você está pregando na cabeça delas mais forte. Então use exemplos, use ilustrações, mas não muito durante a sua pregação, tá bom, gente? É importante, então, sempre começar uma mensagem com uma ilustração e terminar a mensagem com uma ilustração curta, com um exemplo cotidiano. Jesus, ele fazia isso pregando. Você pode ver, ó, Jesus falava da parábola perdida, Jesus falava da dracma perdida, Jesus falava do filho pródigo, do rico e do Lázaro, da palavra do mordomo infiel. Então, use exemplos cotidianos. Por exemplo, você está pregando num culto de jovem, procure usar um exemplo para jovem, tá bom? Não vai falar, porque o ceifeiro, o agricultor, né? Jovem não sabe nem lavar louça hoje em dia, vocês lavam louça aí, tá bom? Mas enfim, use exemplos, pregue conforme a pessoa que está te ouvindo, gente. Faça isso, adapte a sua mensagem, não no sentido de mudar ela, mas sim de usar uma linguagem. Por exemplo, eu estou falando aqui para jovens, a maioria é jovens. O que eu faço? Eu procuro usar uma mensagem que todos vocês compreendam, tá bom? Uma palavra que todo mundo compreenda, beleza, gente? Então vamos lá.
Tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Então esse é o primeiro passo, cair em si. Segundo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Então o segundo passo é pensar no que você vai fazer. O primeiro passo, cair em si. O segundo passo, pensar no que você vai fazer. A Bíblia diz que quando ele estava... Sou muito tímida, não consigo nem abrir o culto. Depois nós vamos falar sobre timidez, tá bom, Ana? Fica aí. Então vamos lá, gente. A Bíblia diz que ele pensou, ele começou a treinar. O que eu vou falar pro meu pai? E a Bíblia diz que ele foi treinando. Então, tipo, ele estava indo com a casa do pai dele, se reconciliar com o pai dele, ele foi. Pai, pequei contra ti, pai, pequei contra ti, pai, pequei contra ti. Por quê, gente? Porque voltar para Jesus, uma pessoa que está desviada, deve ser algo premeditado, não algo pela emoção, gente. Por isso que eu sou contra. Ai, Jesus, me dá sabedoria para falar isso. Pessoas que só oram por milagre, não tem palavra, gente. Milagre não salva ninguém. O que salva é a palavra. Um culto que não tem pregação da palavra pode levantar 400 paralíticos, sair correndo. Pode o cemitério, sair os defuntos correndo de lá. Não vai adiantar nada. Por quê, gente? Porque milagre muitas vezes produz emoção. Eu já vi tantos cultos. Pessoas já me falaram isso. Olha, eu estava longe da igreja, eu reconciliei num culto, mas foi só por emoção, porque eu vi milagre, eu vi demônio caindo, peguei... Não, gente. Então, milagre, a Bíblia diz que é sinal para trazer pessoas, mas somente a palavra de Deus é que tem poder para salvar. Somente a palavra que convence o homem do seu pecado. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então é a pregação da palavra que faz com que a pessoa reconheça: nossa, não, mas eu preciso para Jesus mesmo, a minha vida vai ser mudada se eu for para ele, através da palavra. Então ele foi treinando: eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Então o primeiro passo para uma pessoa voltar para Jesus é cair em si. Segundo, ela pensar no que ela vai fazer na casa do Pai. Ela pensar, não ser uma atitude assim: quem quer reconciliar? Eu quero. Não, ela tem que pensar no que ela está fazendo, se arrepender dos seus pecados e deixar os seus pecados. Explique, você pregador, quando você estiver pregando, o que é o arrependimento, tá bom? Não é só assim: aceita Jesus como Senhor, Salvador, que você vai ser salvo. Não, explique o que é isso, gente. Tá bom? Que a sua pregação seja simples e complexa ao mesmo tempo. Que você fale de coisas profundas, mas de uma maneira que todos compreendam. Beleza? Não usa muita palavra difícil, não, que... né? Para, tá bom? Ai, a conscupiscência do homem. Não fala essa palavra. Eu nem sei o que é isso. Conscupiscência. Fala palavras que todo mundo entenda, tá bom? O pecado da pessoa. Então não tenta fazer palavra difícil. Se você for usar termo difícil... isso daqui que eu estou falando já é homilética, é arte de pregar, tá bom? Se você for falar palavra difícil pregando, explique o significado delas. Não adianta, nós vamos falar sobre a soteriologia, porque na escatologia, da angelologia, da hermenêutica, da homilética, da eclesiologia, gente, isso daí as pessoas vão... tá falando língua estranha, vamos glorificar a Deus. Então não tente, tá bom, passar uma ideia de um super sábio. Não. Mostre que você é uma pessoa simples, que você é estudado, mas não tente falar palavra difícil, tá bom? As pessoas vão ver o seu conhecimento bíblico pela sua pregação e não pelas palavras que você utiliza. Olha, que mensagem forte, tá bom? Então não tente elocubrar. Às vezes a gente, eu quero ser muito Marco Feliciano, de receba... Para, gente, menos, tá bom? Fala numa maneira simples, as pessoas vão ver que você conhece Bíblia, que você é uma pessoa inteligente pela sua pregação, e não pelas palavras que você utiliza, beleza? Então olha só, o segundo passo é esse, é treinar, pensar. A Bíblia diz: pequei contra ti, já não sou digno de se chamar teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E o terceiro passo, gente, para voltar para a casa do pai: levantando-se, foi para o seu pai. Terceiro passo é agir, tá bom? Primeiro passo, cair em si. Segundo, pensar no que você vai fazer quando você encontrar o seu pai, como você vai servir ele, porque ele já estava pensando lá, não, eu quero trabalhar nisso, então pense: Deus, eu quero voltar para Jesus, mas eu quero voltar a ser obreiro, eu quero voltar a pregar a tua palavra. Pense, tá bom, gente? E terceiro, agir, haja, faça alguma coisa. Tem muita gente que só pensa: eu queria fazer isso.
Ah, eu pensava. Não, gente. Há diferença entre uma pessoa bem-sucedida e a mal-sucedida, que a bem-sucedida, ela pensou. A mal-sucedida pensou também. Só que a bem-sucedida, além de pensar, ela fez. E a mal-sucedida só pensou. Então, pensar não muda nada. Tem que agir. E aí, você pregando, você vai dar esse exemplo à pessoa. Então, haja. Por exemplo, hoje é um dia que nós estamos aqui. Um dia propício para que você retorne para os braços do Salvador. Você já vai preparando a pessoa. Você já vai atiçando ela, e no final você chega com o convite, o cara faz um fundo musical lá, foi na cruz, não é isso, como que é que eles cantam? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Você vai ver que vai vir, ixi, até a gente tá fora da igreja, os vizinhos vão vir aceitar Jesus. Então, os 3 passos, aí ó, e levantando-se foi para, agora gente, vai ser uma revelação aqui que vai fazer pessoas chorarem. Por quê? Porque o diabo faz muitas pessoas pensarem que não tem mais saída para elas. Eu já pensei isso. Quantas pessoas que eu conheço, que eu já falei, ó, volta para a igreja, ela pensa, não, acho que não tem mais jeito, eu acho que Deus já não me aceita mais. E é Satanás quem fala isso. Agora nós vai dar uma voadora no capeta, olha só por quê. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele começou a se explicar, olha o que o pai fez, oh glória. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-os, ponde um anel na sua mão e alparcas nos seus pés, trazei o bezerro cerrado. Você entendeu que é até legal isso aqui? O filho começou, pai, eu pequei contra ti. O pai ignorou ele, não deu nem aí porque ele estava falando, falou, vamos fazer uma festa aí, uhul. Nem, por quê, gente? Porque Deus não está interessado no que você fez no seu passado. Deus está interessado no que você quer fazer no seu futuro. Oh, glória. Mais uma frase que saiu aqui, ó. Então, ele chegou cheio de desculpas, pai, pequei contra ti, não sei o que. O pai não estava interessado nas desculpas dele. Então, gente, fale isso enquanto você está pregando, tá bom? Que Deus não está interessado no que você fez. Deus está interessado naquilo que você quer fazer. O pai não é como nós, muitas vezes. Ah, acontece uma briga entre um relacionamento, pega e fala assim, ah, mas o que você fez? Não, o pai não estava nem aí porque ele fez, gente. E Deus não está interessado. Você não precisa se explicar para Deus. Fale isso você pregando, tá bom? Estou falando isso para vocês falar quando vocês forem pregar. Explique isso, por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus morreu de braços abertos. Isso significa aquilo que está escrito em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, ou seja, está no pecado, venha para Jesus, Jesus te aceita. Ah, irmão, mas eu estou na prostituição, Jesus te aceita. Aí a pessoa vai quase pensar, nossa, então eu posso continuar no pecado? Aí se fala de Lucas 9, 23, que é, mas quem quiser seguir, me negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, tá bom? Então explique para pessoas que é dessa maneira, que você vem a Jesus no pecado, mas você vai deixar o pecado, porque João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, tá bom, gente? Então, vamos lá. Porque esse filho estava perdido, ó, mais 3 coisas que eu acho interessante que você poderia falar aqui, ó. Mas o pai disse aos seus servos, traze depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel na sua mão e as alparcas nos pés. Então, olha, gente, prepara que vai ter uma revelação daqui a pouquinho. Não essa, depois você vai voar aí, profeta. Põe uma roupa, o que significa isso? Mudar as suas vestimentas. Daí você não vai pregar doutrina agora, tá bom, filho? Deixa o pastor. Uma vez o pastor Roberto Marena me ensinou isso. Lá na sede mundial, ele sentou comigo, estava eu, o pastor Osmar, conversando. O pastor Roberto Marena falou isso, ó, o evangelista, ele pega o peixe. Quem limpa o peixe é o pastor. Tá bom? Então não fica, gente, não usa oportunidades para ficar pregando doutrina. Ai, o seu cabelo cortado, não sei o que. Para, gente. Jesus, ele pregava a salvação. É o Espírito Santo quem vai convencer. Aí eu sei que já vai ter comentário aí, que se tiver comentário muito assim, eu nem vou responder, eu só vou bloquear. Ai, irmão corrompido, não, essa doutrina. Para, gente, quem vai purificar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Tem um negócio, Jesus, me usa aqui, Pai, com sabedoria nesse momento. Gente,
Não é da noite para o dia que uma pessoa vai virar cristã. Não é, gente. Você que está me assistindo aí, pecador, você não foi da noite para o dia. Quem sabe você faz 5 anos tá na igreja, tem coisas que você não foi liberta ainda, e você vai pregar e quer que as pessoas já virem crente assim, levante a mão e já muda as vestes dela. Flá. Não, gente. Deixa que o Espírito Santo vai convencer as pessoas do seu pecado. Deixa que o pastor vai ensinar, tá bom? Eu já vi umas mulas de Balaão que vai gente pedir oração, irmã católica. Irmão, eu tô doente. O irmão fala, também, você tá de calça. Vontade de dar uma vatora nos caras que faz isso, gente. Por quê? Eu estou aqui no país de Trindade e Tobago, por exemplo. Os cultos que mais deu gente aqui foi 11 pessoas. 11. Então eu sei o que é, por exemplo, na Jamaica, muitas vezes que não ia ninguém, entendeu? Eu sei o que é você chorar na igreja pedindo, Deus, manda alma, manda alma. E daí no Brasil, onde você está congregando, porque vai bastante, você não valoriza. E Deus nunca falou isso na Bíblia, não. Se você sair, Deus manda 20 no seu lugar. Jesus não ensina isso na Bíblia. Jesus ensina que se você tem 100 ovelhas e uma se perde, você deixa as 99 e vai buscar aquela uma. Hoje em dia as pessoas perdem uma dracma e fica lustrando as 9. Não, a Bíblia diz, você vai deixar as 9, você vai buscar a dracma perdida. Beleza, gente? Então valorize almas, não queira fazer aquilo que não cabe a você, porque Uzá morreu, por exemplo. Uzá, vocês conhecem a história da Bíblia, né? Pelo amor de Deus. Uzá foi aquele homem que quando Davi estava trazendo a Arca da Aliança para a cidade de Davi, os bois tropeçaram, Uzá estendeu a mão para segurar a arca. Ele tinha uma boa intenção no coração dele, mas ele fez aquilo que não caberia a ele, porque só os levitas poderiam tocar na arca. E a Bíblia diz que Deus o matou. Forte, né? Deus matou Uzá porque tocou na arca. Ele quis fazer aquilo que não caberia a ele. Então você, quando receber a oportunidade para pregar, não fica detonando. Não, pregue a palavra, ganhe almas para Jesus. E Jesus, o Espírito Santo, vai convencer elas. Amém? Tem alguma pessoa que se opõe a esta que eu estou falando aqui, Jesus? Que luta, ouvintes. Vamos lá. Então, primeira coisa, trocar as vestes. O que significa isso? É tirar as vestes sujas do pecado. Em várias vezes na Bíblia, no livro de Apocalipse, por exemplo, assim, fala sobre isso. Tá bom? Põe nos comentários aí, Jesus. Fala sobre isso. Então, mudar as vestes, entendeu? O que significa isso? Renovo, deixar as vestes sujas do pecado para viver de acordo com a palavra de Deus. Então, olha só, o Pai mandou trocar as vestes. É o Pai quem vai fazer, vai tirar essas vestes sujas do pecado, vai purificar elas, lavar no sangue do Cordeiro. Segundo, ponha um anel na mão dele. O que é isso? Você vai falar para as pessoas que estão pregando, a aplicação da mensagem. Deus quer renovar a aliança com você. Você que tinha as promessas de Deus ainda estão de pé. A Bíblia diz que fiel é o Senhor. E ainda que nós fomos infiéis, Deus permanece fiel, gente. Então fale isso, tá bom? Que ainda que a pessoa esteja distante dos caminhos de Deus, as promessas ainda estão em pé na vida delas. E Deus vai renovar a aliança delas. Você que tinha sonhos, olha eu pregando aqui, ó. Você que tinha sonhos e se desviou do caminho do Senhor, não se desespere, porque os sonhos de Deus ainda estão em pé. Você só estava longe dos sonhos de Deus, mas hoje você está se aproximando das promessas que um dia Ele fez para você e Ele é fiel para cumprir. As promessas vão acontecer. Receba, não, eu não faço isso não, tá bom? Nem faz isso, que é feio. Terceiro, e alparcas nos seus pés. Então isso aqui nós podemos dar um nome. Antes lá eu tinha que ter falado as 3 atitudes do Pai quando você volta para a casa dele. Olha, é pregação dentro de pregação. Então primeiro, trocar as vestes deles, que é tirar a veste do pecado e nos purificar. Segundo, colocar um anel na mão dele, que é renovar a aliança. Terceiro, colocar as alparcas nos pés. Alparcas, o que significa calçar os pés dele? É aquilo que está escrito em Efésios, capítulo 6. A armadura de Deus, calçar os pés com o evangelho da paz, gente. Então você está vendo que eu só estou falando Bíblia aqui, por isso você tem que ler Bíblia, gente. Quando você lê Bíblia, você tem palavra para pregar. Faz 14 horas que eu estou falando aqui já. Por quê? Porque eu conheço a Bíblia, não tudo, mas eu estou lendo, estou me esforçando. Todo dia eu dou uma lidazinha ali, ó, uns 15 capítulos, uns 10 capítulos. Estou quase terminando, pela 7ª vez de ler a Bíblia. Então você vai ter palavra, não estou me exaltando, tá bom, gente? Irmão, não, eu estou falando para vocês da importância de ler a Bíblia, tá bom, gente? Não tem segredo, não é assim, você nasceu com um dom maravilhoso. Não, gente, Deus capacita quem se esforça. Se esforça, gente, se esforça. Lê Bíblia, lê livros, sai do Facebook, Jesus, não fica o dia inteiro aí, tá bom? Ai, meu Deus do céu, olha só,
Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e nos alegramos. Agora vai ter uma revelação. Eu vou até voltar aos comentários, ver se tem crente pentecostal para dar um glória aqui, Jesus. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Olha só, prepara aí, profeta. A Bíblia diz... Vamos lá. A Bíblia diz dessa maneira. Vamos ver se tem crente pentecostal aí para dar um glória. O filho estava longe da casa do pai. Quando o filho foi voltar para a casa do pai, foi necessário fazer um sacrifício para que tivesse uma festa. Você que é de Bíblia já está me entendendo. Nós estávamos longe de Deus e foi necessário também um sacrifício para que nós voltássemos para a casa do Pai. Oh glória, qual o sacrifício, pregador? João 3,16, profeta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está entendendo, irmão? Quando você vai pregando, Deus vai abrindo a sua mente. Então, foi necessário fazer um sacrifício para que o filho voltasse para a casa do Pai. Jesus foi o sacrifício que nos habilitou a voltar para a presença de Deus. Porque todos nós estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, mas Jesus, pelo seu sacrifício, nos reconciliou através da redenção. Outra dica que eu vou dar para vocês aqui, quando você estiver pregando, vai ter pessoas que não conheçam nada de Bíblia e vai ter pessoas que conhecem muito de Bíblia, então procure oferecer um alimento para todos. Por exemplo, se eu falo uma redenção, uma palavra que uma pessoa que veio hoje pela primeira vez não sabe o que é isso. O que é redenção? Aí tem gente que é teólogo, estuda de Bíblia, vamos dar uma palavrinha para eles também. Redenção, uma palavra que veio do grego. Apolutrose significa resgatar mediante o pagamento de um preço. E a Bíblia diz em 1 Pedro 1,18 que nós não fomos comprados nem por prata e nem por ouro, mas sim pelo precioso sangue do Cordeiro. Oh glória! Então nós temos valor para Deus. Deus nos amou tanto que não tinha nada nesse mundo para Deus nos dar, e Jesus desceu do céu, morreu por nós na cruz. Agora dá para nós falar um negócio para avivar a igreja. Jesus desceu como um cordeiro, mas Jesus subiu como um leão. Oh glória! Não, prepara o glória aí, profeta. Vocês não estão dando glória, aqui é um culto, Jesus. Escreve glória a Deus, aleluia. Falar língua estranha digitando não dá, mas dá uns glória aí. Só a Simone deu glória, Maria, glória, glória. A Maria deu glória até no nome dela, ó, glória. Tô brincando, minha Maria. Aleluia, Simone. Aí, ó, gente. Aleluia, tá bom. Olha só, Jesus, gente, foi tão humilde. Isso aqui é a palavra para pregar na vigília de avivamento. Jesus, a Bíblia diz que ele foi tão humilde que Deus exaltou ele. Olha só a diferença, o contraste. O diabo falou, subirei até os céus. Prepara a glória, profeta. Jesus falou, eu descerei até a terra. O diabo falou, eu serei semelhante ao Altíssimo. Jesus falou, eu sou Altíssimo, mas me tornarei semelhante ao homem. E hoje Satanás está debaixo dos nossos pés. Satanás que queria subir, hoje desceu. Jesus que quis descer, hoje subiu, está no trono e vai reinar para sempre. Gente, tá vendo? Isso é Bíblia, é revelação, é leitura, é ouvir pregação. Você vai aprender, tá bom, gente? Então explica isso quando você estiver pregando. Vamos continuando aqui. E o seu filho mais velho estava no campo. Agora vem outra revelação aqui. Prepara aí, profeta. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de sua casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou o que era aquilo, e ele lhe disse, veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Prepara o glória aí, profeta. Isso daqui é revelação para quem é de Bíblia, hein? Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai, olha só isso aqui. Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o mandamento. E nunca me deste um cabrito para me alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho. Não, você não entendeu porque você não deu glória. Você não deu glória porque você não entendeu. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou todos os seus bens com as suas meretrizes. Você está vendo? Não, você não entendeu, profeta. Por isso que você não deu glória. Aqui está dizendo o seguinte. Quando você está pregando, você pode fazer esse suspense que eu estou fazendo aqui também, tá bom? Não, agora vocês vão ver aqui. Cuida para não ficar muito metido, porque daí Jeová já tinha vergonha também. Mas olha só. A Bíblia diz que os dois eram irmãos. Um saiu
Quando este saiu, o pai dele recebeu e falou, meu filho estava perdido, recebeu ele como filho. Mas o outro irmão dele foi falar do próprio irmão para o pai e falou assim, este teu filho, ele não estava mais nem considerando ele como irmão. Oh meu Deus, agora você vai preparar o glória aí, profeta. Às vezes você saiu da igreja, as pessoas começaram a te, sei lá, te xingar, falar assim, desprezar, falar, olha, você não é mais nem um irmão de Deus, deixaram de te dar paz do Senhor, deixaram de te tratar como um irmão, mas Deus, o Pai, nunca vai te deixar de tratar como filho. Para o irmão que ficou, o irmão que voltou não era mais irmão dele, era o teu filho, falou para o pai dele, mas para o pai dele, ele continuou sempre sendo filho dele. Talvez você esteja longe dos caminhos de Deus, mas ainda você continua sendo filho, e Jesus nos ensina através da sua palavra, que você tem valor, que ele pode ter 100 ovelhas, mas você que é a ovelha perdida, ele vai deixar as 99 aqui e vai em busca de vocês. Jesus está te buscando, ele quer te trazer para os caminhos dele hoje. Nossa, aí já tá os vizinhos vindo aceitar Jesus já, tá bom, gente? Entendeu a revelação aqui, ó? Mas ele se indignou. Outra coisa aqui, ó, ele começou a reclamar. É para nós terminarmos aqui, gente, ó. Até fechei a Bíblia aqui, ó. Uma frase de impacto agora, para que você entenda o mistério, para que você faça as pessoas, para que a tua palavra fale com todos, porque aqui, de repente a pessoa vai pensar, não, mas só eu, ele só está falando com pessoas que desviou, eu nunca desviei, então aqui é uma coisa que vai falar com todo mundo. Olha só que revelação forte, gente, isso aqui eu li num livro do pastor Lúcio Barreto, gente, tá bom? Isso aqui, ó, é coisa que eu leio em vários livros, são vários pastores, tá bom? Vamos lá. A Bíblia diz que o filho recebeu a herança, o filho pródigo, e isso foi um problema para ele. Enquanto o outro filho que não recebeu a herança foi um problema para ele porque ele não recebeu a herança. Ele começou a murmurar porque ele não recebeu a herança. Agora eu te lanço uma pergunta para você pensar. Qual tem sido o teu problema? A herança que Deus te dá ou a herança que Deus te nega? Hein? Qual é o problema seu? A herança que Deus te dá ou a herança que Deus te nega? Tem gente que murmura por aquilo que recebe de Deus. Deus, ó o marido que o Senhor me deu. Deus, ó o emprego que o Senhor me deu. E tem gente que murmura por aquilo que não recebeu de Deus. Como por exemplo esse aqui, ó. Olha, eu nunca recebi nada, eu não tenho nada, eu não sou casado, então pare de murmurar. O problema do filho pródigo foi a herança que ele recebeu, enquanto o problema do filho que ficou foi a herança que foi rejeitada. Então qual é o seu problema? Aquilo que Deus te dá ou aquilo que Deus te rejeita? Tá bom, gente? E aí o esboço é isso aí então, ó. Aqui eu anotei pouca coisa, porque é chato vocês ficam olhando, eu coisando aqui, daí, não, já estou falando há muito tempo. Então, ó, aqui por exemplo, se você recebeu do pai, você continuaria na igreja? O tópico aqui que eu fiz. Aí segundo, pare de murmurar, irmã Luana. Alegria passageira do mundo. Aí você vai falar as 3 etapas de uma pessoa no mundo. Alegria passageira. Depois, ela vai ter necessidade. Terceiro, ela vai se envolver com pessoas que não servem a Deus. E depois os 3 passos para voltar para a presença da casa do Pai, para a casa do Pai. Aí você vai escrever essas 3 que a gente falou, né? Pensar no que vai fazer, treinar no que vai fazer e terceiro, agir. E aí por último nós vamos fazer essa reflexão que falamos da comparação dos 2 filhos, tá, gente? E daí você vai pôr um título nisso. No final, na conclusão, cuide para não repregar a sua mensagem. Somente enfatize os pontos, tá bom? A conclusão deve ser 3 minutos, tá? Não reprega. Tem gente que vai fazer a conclusão, reprega toda a mensagem. Não, gente. Quanto tempo eu devo pregar, irmão? Gente, você vai ver conforme a aceitação do povo. Eu, por exemplo, eu já preguei mensagem de mais de 1 hora. Mas, por exemplo, eu já preguei mensagem que eu tinha preparado 1 hora. Mas eu vi o povo tudo dormindo. E não adianta eu dizer, acorda. Não, né? Tem um pastor que falou isso. Né? Tava pregando, aí uma mulher dormindo, o esposo falou, acorda minha esposa. O pregador falou assim, acorda sua esposa aí, rapaz. O cara falou, eu não, foi você que fez ela dormir, vim acordar você. Então, gente, já vamos falar sobre a timidez. Então não pregue muito tempo, prega 1 hora no máximo, mas 30 minutos já é, gente. Eu lembro uma vez, Deus me ensina tanto. Você vai pregar a palavra, Alessandro, em nome de Jesus. Olha só, gente, Deus me ensina tanto. Uma vez eu estava no país de Nicarágua, e aí eu seria o preletor da manhã. Preletor, palavra difícil. Eu pregaria. E aí a Bíblia diz, gente, beleza. Então a Bíblia diz, não. Eu estava lá para pregar, deixa eu tirar os comentários que eu não me atrapalho tudo. Eu estava lá para pregar num culto em Nicarágua, na sede nacional de Nicarágua. Pastor Guilherme Lopes, a irmã Consuelo, uma bênção eles.
Eu estava lá, eu tinha preparado uma mensagem, a noiva do Cordeiro, e eu pensando, não, vou pregar sobre a noiva do Cordeiro. E eu lá, gente, e o culto terminava como se fosse 1h, e já era 12h30, eles não tinham passado para mim, o pastor contando testemunho, e dando oportunidade para não sei quem, e eu comecei a murmurar, eu fui começar inquieto, assim, ó, eu tava quase falando pro pastor parar no altar lá, desculpa, pastor, eu acho que ele nem vai entender, porque eu tô falando em português, ele faz espanhol, mas se entender, desculpa, tá bom, pastor, já te perdoei. Você também me perdoa. E eu sei que, gente, ele falando, não me dava oportunidade, Jesus. Aí eu sei que me passaram, faltando 20 minutos para acabar o culto, gente, para eu pregar a palavra que eu tinha preparado. Eu pensava, nossa. Aí eu peguei, quando eu assumi, falei assim, ó, vamos, né, com humildade, nunca a gente tem que fazer isso. Me passaram agora. Nunca seja arrogante, gente, tá bom? Deus, ele sabe como trabalhar. Nesse dia, Deus me deu uma lição assim que eu não preciso de outra para aprender. Eu peguei e falei assim, ó, gente, vamos pregar aqui, vamos falar em 20 minutos. E eu cronometrei a mensagem, assim, eu tava com o relógio, era outro, tá bom? Isso aqui é... igual o meu sogro fala, esse aqui é japonês é que me deram. E eu cronometrei a mensagem no outro relógio que eu tinha, assim. E eu cronometrei a mensagem, 20 minutos. Eu falei sobre a noiva do Cordeiro. Deus me usou com uma glória tão grande, gente, em 20 minutos. Quando foi feito o apelo, 20 almas aceitaram Jesus para a glória de Deus. Quando terminou, que veio as 20 almas, o Espírito Santo falou comigo assim, e aí, precisa de 1h? Eu falei, não, acho que não precisa não, Jesus. Por quê? Porque Deus vai te usar conforme a necessidade. Então, se você tem tempo, se tem uma boa aceitação à palavra, dá para você pregar. Eu já preguei, por exemplo, numa mensagem que se chamava Ira de Deus. Só cajado, voadora, meu Deus do céu, eu preguei mais de 1h essa mensagem. Mas tem outras que eu já preguei 20 minutos. E conforme, por exemplo, eu estou aqui no país de Trinidad e Tobago, aqui eu preciso pregar em inglês. Então eu não vou pregar 1h, gente. Por quê? Porque em inglês eu não falo fluentemente inglês. E vai cansar as pessoas. Então veja se as pessoas não estão cansadas. Veja, às vezes curto tá tarde. Não, gente. Não é pelo muito falar, tá bom, gente? Então é isso, algumas dicas sobre timidez. Se alguém tiver alguma pergunta, escreve aí, tá bom, gente? Daí eu vou falando aqui, daqui a pouco nós termina aqui, que eu tô também já morrendo aqui tanto falar. Timidez, como vencer a timidez? Quando tem muitas pessoas na igreja, aí ó, Micaías, eu sei que tinha um monte de pecador tímido aí, agora começou a vir as curtidas aí, né? Então vamos lá, gente, timidez, vamos falar sobre timidez. Timidez, primeiro, é uma coisa que muitas pessoas têm, inclusive eu sou tímido, eu era tímido, hoje, graças a Deus, eu sou um pouco ainda para algumas coisas, mas para pregar, graças a Deus, eu não tenho. Então vamos lá. Primeira dica, quando você vai assumir o altar, antes disso você tem que orar, gente. Ore, tá bom? Ore. Se você não orar, não faça também, outra dica, deixa eu falar, muito importante, não faça muita, eu vou pregar, vai tremer tudo, o céu será abalado, né, igual... tomara que não esteja me assistindo, mas eu tinha um amigo pregador aí, que ele descia do altar e já perguntava pra gente, nossa, cara, Deus me usou hoje, hein? Ai, menas, Então tem que ser humilde, gente. Tem uma história de um pregador que ele pensou assim, nossa, hoje eu vou pregar, vai abalar tudo. E ele subiu tudo contente, assim, no altar para pregar, pensando, vai tremer tudo. E Deus envergonhou ele. Quando Deus envergonhou ele, ele desceu de cabeça baixa, triste do altar. Quando ele foi orar, olha o que Deus falou para ele. Sabe por que eu te envergonhei? Porque se você tivesse subido da maneira que você desceu, você teria descido da maneira que você subiu. Oh, glória! Essa que me ensinou foi o pastor Márcio da Rosa, tá vendo? Deus falou para ele, ele subiu tudo entusiasmado para pregar, Deus envergonhou ele, ele desceu de cabeça baixa, triste. Deus falou para ele, se você tivesse subido da maneira que você desceu, você teria descido da maneira que você subiu. Então nunca se exalte, tá bom? Nunca pense, nossa, eu estudei, vai tremer. Gente, se não for Deus... As minhas melhores pregações foram nos meus piores dias. Uma vez eu estava em Belém do Pará, a primeira viagem missionária que eu fiz. Eu ia pregar tipo num congresso que ia ter lá, numa festa que ia ter lá. Um dia eu estava numa aprovação assim que, meu Deus do céu, antes de pregar, eu fui no banheiro da igreja, ajoelhei lá dentro do banheiro e chorei para Deus. Deus, eu estou arrebentado, eu não tenho condição de sentar para ouvir a palavra, como que eu vou pregar naquele dia, gente. Alma aceitou Jesus, gente caiu encapeteada lá, vixe, Deus me usou de um jeito, tem dia que a gente pensa, nossa, hoje eu abalo. Então vai sem expectativa nenhuma, tá bom? É melhor se surpreender do que se decepcionar. Então ore antes. Uma coisa que ajuda a tirar a timidez, estude, gente, estude. Se você tem segurança do que você fala, você não terá timidez para falar daquilo que você está seguro. Ai, quase caí aqui.
Beleza? Então, primeira coisa, estude. Porque muitas vezes nós temos timidez, porque nós estamos falando de uma coisa que nós não conhecemos, e nós estamos como num terreno escorregadio. Então, conheça de Bíblia, gente. Quando você estuda a Bíblia, a sua timidez sai, gente. Algumas outras dicas que eu vou dar é muito importante, mas a maior dela é saiba daquilo que você está falando. Por exemplo, tem umas irmãs aí, se eu perguntasse para as irmãs, vamos falar sobre isso, entendeu? É um assunto que você gosta, você falaria sem timidez nenhuma, porque é uma coisa que você gosta. Então ame a Bíblia. Quando você ama a Bíblia e você conhece a Bíblia, você vai falar sem dificuldade, tá bom, gente? Então conheça a Bíblia, estude, não tente decorar, tá bom? Porque se você tenta decorar, quando você se perde, vixe, vai ser terrível. Então não faça isso. Como estudar a Bíblia? Lê a Bíblia de estudo, entendeu? Leia todo dia. Leia essa Bíblia aqui, ó, na linguagem de hoje. Eu estou lendo pela segunda vez essa Bíblia aqui na linguagem de hoje. Ó, o que eu escrevi aqui. Eu sei que a gente vai murmurar, mas ó, beijinho para vocês. Eu escrevi Johnny Jeová Pavora. Ha! Então, gente, estude Bíblia, tá bom? Primeira dica na hora da pregação agora. Quando você for subir para pregar o altar, tem alguém me ouvindo aí, Jesus? Tem. 36 pessoas parece que. Vamos lá. Quando você for subir para pregar, nunca pregue nos primeiros 5 minutos, tá bom? Nunca suba ao altar já pregando, porque eu explicarei anatomicamente por quê, gente. Quando você sobe no altar, você tá lá de costas assim pro povo, quando você sobe no altar que você prega o microfone, você vai ver aquelas pessoas, e o seu cérebro tem uma parte chamada hipotálamo, que vai liberar uma substância, vai mandar uma energia, olha, tentando falar difícil, não consigo. Mandar um sinal lá para as glândulas suprarrenais que vão liberar no seu corpo a adrenalina. O que é adrenalina? A adrenalina é uma substância que faz o nosso coração acelerar, o nosso corpo se preparar para uma reação. Por exemplo, quando você está andando na rua, escapa o Rottweiler da vizinha, vai se liberar adrenalina no seu corpo, gente. Você vai começar a meio que correr assim, ó. Você vai ter uma força, gente. Nossa, eu acho que foi na Inglaterra aconteceu, de uma criança que caiu embaixo do carro. A mãe da criança levantou o carro, gente. Ela tem força para isso? Nunca, mas a adrenalina faz a gente ter uma força de um leão. E o que faz a adrenalina? Ela faz o coração disparar e os nossos membros ficarem com mais forças. Então o nosso sangue, ele começa a trabalhar mais em prol dos nossos membros. E o nosso cérebro fica com pouco oxigênio, então nós pensamos menos. Por isso que some palavra, por isso nós não conseguimos pensar direito, por causa da adrenalina. E a adrenalina acaba, eu acho que a neftalina, sei lá o nome do negócio. Não, naftalina é negócio de dar cheiro pra roupa, nada a ver. Eu esqueci o nome da substância que vai inibir o efeito da adrenalina. Se alguém souber, me ajuda, tá bom? O que vai fazer, gente? A adrenalina, então, vai baixar o seu corpo, você vai começar a lembrar das coisas, entendeu? Então, nunca assuma pregando, procure quebrar o gelo. O que é quebrar o gelo? Assuma o altar não é fazer piada, não, gente. Fala uma coisa que quebra o gelo. Às vezes até confessar o seu nervosismo é uma coisa que quebra o gelo, entendeu? Porque você se concentrar no seu nervosismo não vai adiantar nada. Dizer, eu tô nervoso. Não, gente. Então procure... Deixa pra lá, entendeu? Eu tenho, por exemplo, eu li isso esses dias na internet falando sobre isso, entendeu? Por exemplo, jogador, muitas pessoas têm isso, fazem isso, vão pregar, vão fazer alguma coisa, tem algo, como se fosse um ritual que elas fazem, entendeu? Por exemplo, tem jogador, passa a mão, bate na canela, não sei o quê. O que eu faço, por exemplo? Eu sempre gosto de me ajoelhar, passar a mão no chão e passar a mão na cara, passa a mão no pó e eu te falo assim, Deus, eu sou pó, Pai, eu preciso de Ti para me ajudar. Faça orações simples, orações que estejam a sua marca. Não adianta assumir o altar, vamos orar 50 minutos aqui para tirar o nervosismo. Não, gente. Chega a oração. Não, ó, essa frase aqui, ó. Não tente fazer em casa. Não, deixa eu tirar os comentários porque me atrapalha. Não tente fazer na igreja a oração que você deixou de fazer em casa. Tá bom? Forte essa frase, hein? Não tente fazer na igreja a oração que você deixou de fazer em casa. Então, assumir o altar nervoso, vou orar 50 minutos aqui. Não, gente. Ajoelha, ora, rapidinho ali, beleza, tá bom. O povo tá louvando, fica em pé, participa do louvor. Não fica tentando mostrar o santarrão de joelho lá enquanto tá todo mundo em pé adorando. Não, gente, beleza? Ora em casa. Assumir o altar, então quebra o gelo. Procura não começar a pregar já. Cumprimento com a paz do Senhor, canta um louvor, alguma coisa assim, alguma coisa que não vai precisar muito do seu cérebro, porque louvor tá a letra ali, ó, você não precisa inventar nada. Então canta até que você vai se acalmando. Quando você for pregar,
fala para o povo ficar em pé, lê a Bíblia, faz mais uma oração, fala para o povo sentar e começa calmo, tá bom? Não começa assim já pregando, porque não sei o que, não sei o que. Não, gente, tem horas da sua pregação que você vai elevar o tom da sua voz, tem hora que você vai abaixar. Mas a nossa pregação deve ser como um eletrocardiograma. O que é um eletrocardiograma? É um exame do coração, que o nosso coração ele fica assim, ó, vai, sobe, vai, sobe, vai, sobe. Nós temos que ser assim. Então não pregue só, não sei o que, Deus está voltando, receba, receba. Não, gente, não. Comece a pregar calmo. Em momentos da sua pregação, terá necessidade de você elevar o tom da sua voz. Aí você faz isso, beleza? Outra dica, gente, cuide com os vícios de linguagem. O que é vício de linguagem? É uma coisa aqui que eu vou dar uma tarefa de casa para vocês e vocês vão ver que todos nós temos vícios de linguagem. São palavras que nós falamos sem perceber, para nós pensarmos no que vamos falar, entendeu? Por exemplo, eu falava muito né. Teve uma pregação que em menos de 3 minutos eu falei 21 né. Então a igreja, né? Jesus está voltando, né? Isso todo mundo faz. Tem algum pecador humilde assim, ó, humilde, que pode confessar esse pecado para nós? Que você pode falar, nossa irmão, eu falava muito então, muito né. Tem gente que fala muito glória a Deus. Porque igreja, glória a Deus, Jesus está voltando, glória a Deus, o diabo matou ele, glória a Deus, meu filho estava na droga, glória a Deus. Ele vai glorificando a Deus, mas não é um glória a Deus de verdade. Jesus nem está recebendo esse glória a Deus. E as pessoas, gente, torna muito cansativo a pregação. Quando você faça isso, grave a sua pregação. Tarefa para os 47 pecadores do Brasil. Tinha gente do Peru me assistindo, mais gente escrevendo em espanhol, não sei de onde que é. Tarefa de casa para vocês. A próxima vez que vocês forem pregar, grave a pregação de vocês, nem que seja o áudio, mas é melhor o vídeo. Peça para um amigo seu, falar assim, ó, grava para mim, deixa eu ver o jeito que eu falo, e você vai ver, gente, que você fala, eu falo isso até hoje, né, então, às vezes, glória a Deus, aleluia, tem gente que fala em língua estranha, gente, mas não é língua estranha glorificando a Deus, ela fala língua estranha para pensar na próxima palavra. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá bom? Não escandaliza não, gente, é para vocês entenderem, tá bom? São conselhos aqui, ó. Por exemplo, a gente está falando, Jesus está voltando, oricanda labaia, e olha só, não sei o que, oricanda labaia, orianda labastúria. Gente, nós temos que ter sabedoria para falar língua estranha. Um dia eu vou fazer uma live sobre dons espirituais, tá bom, gente? O tal do oricanda labaia, que é a linguagem universal. Não, gente, oricanda labaia, o que é oricanda labaia? Muitas vezes é uma linguagem que a pessoa ouviu, aprendeu e fala isso. Para, gente, tá bom? Uma oração repetida. Pessoas que ouviram alguém orando, gostavam da pessoa e começam a imitar a oração dele. Para com isso, tá bom, gente? Minha bateria tá acabando, se acabar porque acabou, tá? Então, cuidado, beleza? Qual outra dica? Se alguém tem alguma pergunta, escreve aí. Vamos falando sobre mais dicas. Então, procure não ficar bebendo muita água. Cuide, por exemplo, para não ficar derrubando coisa. Por exemplo, eu sou muito atrapalhado, gente. Não existe ninguém mais atrapalhado do que eu no planeta Terra. Não. Tá bom? Não existe. Eu já derrubei microfone, já derrubei... em Guaíra mesmo, eu fui pregar, tinha embaixo lá o negócio de azeite lá, eu consegui chutar o negócio, derrubar em cima dos votos. Eu já tropecei em microfone, já me embolei no fio, já tropecei no altar, eu já derrubei relógio do altar. Nossa, então procure cuidar. Você vai pregar em cima do altar, tem um copo de azeite, de unção, de óleo. Você vê que você é atrapalhado, no começo já pega e põe embaixo, tá bom? Cuida, por quê? Porque se você faz uma pessoa rir, acaba, gente, acaba, tá bom? Acaba o culto, as pessoas não vão conseguir parar de rir. E eu, por exemplo, tenho esse problema. E eu dou risada na hora que não pode. Eu já quase apanhei por causa disso, desse meu defeito, tá bom? Uma vez eu tava num pesca e pague, uma criança pegou um peixe de um açude, foi indo para trás e caiu no outro açude. E eu não conseguia parar de dar risada. O pai dela que estava quase me batendo já, porque todo mundo ficou preocupado, mas eu não conseguia parar de dar risada, que foi engraçado, olhando para trás, assim, pá, embolou. Beleza? Então cuida, gente, para não fazer o que não deve. Cuida para não usar muito jargões, por exemplo. O que é jargões? É palavra que todo mundo sabe. Por exemplo, a união faz a força. Não, juntos somos mais fortes, juntos vamos vencer. Não, usa a frase bíblica, gente. Usa a frase bíblica, tá bom? Mais alguma dica, Jesus? Eu acho que é essa, tá bom? Eu não anotei nada, eu tenho um livro, eu tenho uma outra live aí, eu acho que no YouTube, que tem, se alguém quiser ver, dá uma olhada lá. Deixa eu catar meu carregador, peraí. Ai, eu perco muito fôlego. Ai. Tá acabando, Jesus. Não consigo falar muito sem falar, não consigo falar muito sem parar.
vamos lá. Cascabana, gente, tá bom? Daí vocês vão orar aí, tá bom? Então vamos lá, pra nós. Não consigo falar muito sem parar. Bom, acho que não tem ninguém mais pergunta não, tá bom? Então já vamos terminar. Então algumas dicas para pregação é essa, tá? Procure não ficar nervoso e procure controlar a sua timidez. Procure quebrar o gelo, que é uma coisa que você vence a timidez. Por exemplo, tente falar com pessoas que você não conhece antes do culto. Você vai numa loja comprar, procure puxar assunto com a pessoa, com o vendedor. Sabe que é uma boa dica para você vencer a timidez, gente? Faça isso, coisa simples para você vencer a sua timidez, tá bom? Ai, sentado no sofá com as pernas cruzadas. Tá bom? Vença a sua timidez. Todo mundo é tímido, mas vença a sua timidez, gente. E Deus vai te dar uma grande bênção, Deus vai te usar. Saiba disso, tá bom? Tem mais alguma pergunta aí? Acho que já podemos terminar. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Isso, aceita a oportunidade para louvar. Beleza? Todos vocês que na paz de Jesus aí. Eu não sei quando vai ser a próxima live. Alguém tinha me perguntado ali, mas vamos ver. Tá bom? Hoje é sexta, talvez amanhã, talvez domingo, não sei. Vamos ver. Deus abençoe vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e é isso aí para fazer esboço, tá bom? E a melhor coisa é leia, gente, leitura, oração, e procure ser sempre humilde, e Deus vai dar direção para cada um de vocês, beleza? Fica na paz do Senhor, marca aí os pregadores que vocês têm, oi pro filho da Luana, paz do Senhor para Renata, para Deildo, para todo mundo aí, beleza? Que Deus abençoe todos vocês, orem por nós aí, que eu vou estar orando por vocês também. Deus abençoe, fiquem todos na paz de Jesus, Jesus ama vocês, e pregação é isso aí, tá? Só prática leva à perfeição. Então faça isso, estude bem, e Deus vai te dar direção. Fiquem todos na paz de Jesus, até a próxima.